Banco Cidade, 25 anos de parceria constante com seus clientes. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários. Chevrolet, a sua melhor marca. Banespa, o banco forte e completo. Mitsubishi, o TV da Copa, agora com garantia total até a Copa de 94. Além de dificultarem a vida do turista brasileiro, as novas medidas econômicas do governo surpreenderam os estrangeiros. A queda na cotação do dólar pegou muita gente desprevenida. Mesmo assim, os hotéis cariocas continuam cheios. Este hotel 5 estrelas mantém atualmente a maior taxa de ocupação da cidade. 95% dos 496 quartos estão ocupados até o final do mês. Apenas os turistas nacionais cancelaram as diárias depois da decretação do Plano Collor. Mas os hóspedes estrangeiros também sentem no bolso os prejuízos. Estes italianos estão há 15 dias no Rio. Eles contam que foram obrigados a interromper a viagem e voltam para a Itália hoje mesmo. Torniamo perché il dollaro è andato giù, è troppo basso, è diventato caro per noi, non abbiamo più soldi. E poi per alcuni giorni non riuscivamo a cambiare i dollari perché le banche erano chiuse e non si trovavano in giro neanche a cambio paralelo. Mesmo o dólar caindo, para eles ainda é muito barato o Brasil em comparação com outros lugares nos Estados Unidos ou na Europa. Quer dizer, ainda tem um atrativo muito grande que chama o turista para o Brasil. No hotel mais tradicional do Rio, a taxa de ocupação também se mantém normalizada. Na seção de câmbio, a cotação reduzida do dólar espanta os turistas, que só trocam o estritamente necessário. Apesar das dificuldades impostas, os turistas demonstram estar satisfeitos com as medidas do governo brasileiro. O problema da cattiva imagem do Brasil era o assalto, a delinquência, o assassínio. Este era o problema verdadeiro do Brasil. Um dia que a economia vai ser estabilizada, eu acho que vai melhorar anche o lado da criminalidade, vai melhorar e vai ser escolhido mais ainda. Eu acho que os europeus vão escolher o Brasil, não tem problema isso. Pela primeira vez na história do país, o dólar, a moeda mais forte do mundo, é desprezada pelos brasileiros. Mercado Modelo, um dos pontos tradicionais do comércio de Salvador. Parada certa de todo turista. Aqui trabalham mais de 250 barraqueiros. A maioria só tem essa fonte de renda e por isso está em maus lençóis. Desde a implantação do Plano Collor, as vendas por aqui caíram cerca de 70%. Como falta trabalho, o jeito é ler jornal ou passar o dia conversando. O movimento está parado, né? Fraco. Por aqui está difícil encontrar quem tenha cruzeiros no bolso. E quem tem, pensa muito antes de gastar. Muita gente resolveu atender desde já o pedido do presidente. E não compra nenhuma mercadoria sem pechinchar. Aqui no mercado, a procura pelo cruzeiro é tanta que até o dólar, a moeda forte do turista, está sendo recusado pelos barraqueiros. Quer dizer que o cruzeiro está valendo mais aqui dentro, amigo? Não só aqui dentro, o cruzeiro está valendo muito mais no Brasil inteiro. Na parte do comerciante, o dólar não gera poder de compra na reposição de mercadoria. Hoje fala alto e fala forte o cruzeiro no Brasil. A queda da cotação do ouro está causando graves problemas na região garimpeira do norte do Mato Grosso. Os garimpeiros não conseguem vender o ouro mesmo depois do preço do grama ter caído de 1.000 para 200 cruzeiros. Ontem à noite, em Peixoto de Azevedo, a 600 quilômetros de Cuiabá, 5.000 garimpeiros saquearam um supermercado. Uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas, sendo 3 em estado grave. A prefeitura cedeu alguns ônibus para os garimpeiros que queiram deixar a cidade. A maioria delas está indo para Cuiabá e para Imperatriz, no Maranhão. Como não há ônibus suficientes, a prefeitura também está alimentando os garimpeiros. O mercado financeiro, parado desde o dia 13 de março, volta a operar na segunda-feira. O atendimento dos clientes nos bancos deve se normalizar.
82 bilhões de dólares, algo em torno de 3 trilhões de cruzados novos da economia brasileira, ficaram presos por quase 2 semanas nos computadores dos 2 sistemas que operam os títulos públicos e privados no país. A paralisação desses sistemas prejudicou a circulação do dinheiro e as instituições financeiras vinham trabalhando no escuro. O sistema Selic do Banco Central, responsável pelos papéis do governo, chegou a operar de forma precária na semana passada. Mas o CETIP, sistema controlado pela Andima, Associação das Empresas de Mercado Aberto, só voltou a operar hoje no meio da tarde. Com isso, as corretoras entraram em regime de plantão e vão passar o sábado e domingo registrando as operações feitas antes do feriado bancário. Ficou o sistema financeiro 1/5 menor. De forma nenhuma ele está inviabilizado e de forma nenhuma ele vai deixar de fazer seu papel na sociedade, que é reciclar a quantidade de cruzeiro disponível para financiar a produção brasileira. O trabalho deste final de semana vai possibilitar que, a partir de segunda-feira, o mercado financeiro reabra com as posições zeradas. Isto significa que todas as instituições e os investidores que fizeram aplicações no dia 13 de março, no over, nos fundos de curto prazo e nas contas remuneradas, vão poder saber exatamente onde estão os recursos e de quanto dispõem em cruzados novos e em cruzeiros. O novo plano econômico do governo está afetando também as indústrias da Zona Franca de Manaus. 16 delas já concederam férias coletivas que vão de 10 a 30 dias. Nos próximos dias, mais 6 indústrias devem paralisar a produção. No Rio, os consumidores não estão podendo aproveitar as ofertas dos supermercados por um motivo: falta de dinheiro. O consumidor está no meio de uma encruzilhada. De um lado, os supermercados começam a puxar os preços para baixo e a atrair o freguês. De outro, o presidente Collor de Mello apela à população que aperte o cinto do consumo. Mas como fazer isso diante de algumas ofertas e facilidades tentadoras? Este supermercado em Copacabana não fez alarde, mas está permitindo que os clientes comprem hoje e descontem seu cheque só no dia 6 de abril. Este supermercado na Barra vai abaixar vários preços a partir de segunda-feira, mas ofereceu hoje produtos tabelados pela Sunab por preços abaixo de mercado. O frango fresco, tabelado a 95 cruzeiros, foi oferecido por 74 cruzeiros, o que provocou uma certa corrida ao setor. Resta saber se, com a gradativa redução de preços, o consumidor vai mesmo seguir os conselhos do presidente e evitar uma nova onda de consumo para não ser devorado pela inflação. Tem que comprar quando estiver do preço da tabela. Mesmo quando receber o salário de março? Claro. Você vai fazer isso? Vou fazer isso. Vamos ajudar o presidente, que ele merece a nossa ajuda e nós merecemos também, né? A gerência deste supermercado garante que o apoio ao Plano Brasil Novo não está apenas no setor de marketing da empresa por 2 motivos. Primeiro, porque não é negócio para ninguém que o plano econômico não dê certo. E segundo, para não afastar a galinha dos ovos de ouro dos supermercados, o fornecedor, que nos últimos dias já tem aparecido com preços bem mais reduzidos. É a velha lei da oferta e da procura, procurando novamente o seu espaço na economia. O presidente do Banco Central, Ibrahim Eres, garantiu que não há riscos de desabastecimento. Ele foi informado que houve uma corrida aos supermercados de Brasília e considerou o movimento como um fato localizado por causa do pagamento de salários. Eres desaconselhou a compra de dólares, porque o cruzeiro está se fortalecendo a cada dia e quem tiver dólares não vai comprar nada com eles. Ibrahim Eres admitiu que esteja em estudo a proposta de liberar os rendimentos, juros e correção monetária da caderneta de poupança em lugar do limite de saque. O Congresso botou os funcionários de plantão para recolher as sugestões de emendas no plano econômico. O que mais foi pedido aos parlamentares até agora é um aumento no limite do saque na poupança. Veja a seguir. Este espetáculo fica em cartaz por uma temporada. O apoio cultural deste banco nunca sai de cartaz. Banespa, forte e completo. José Roberto Wright, que tal apitar os Jogos da Copa? Olha, vai ser muito emocionante. E quem apita uma Copa?
Já está garantido para a próxima? Não, não tem garantia nenhuma. E qual é a solução? Comprar um TV Mitsubishi. Você tem a visão de jogo que nenhum juiz tem e garantia até a Copa de 94. Só a Mitsubishi podia fazer uma promoção como essa. Agora todo TV Mitsubishi vem com garantia total até a Copa de 94. Não perca esta jogada. Olha aí o carro oficial da Fórmula 1. Só podia ser o mais avançado. Cadete, pole position em tecnologia. É hora de definição de responsabilidades e de respeito ao direito de cada um. O Benji quer que essa seja a base da relação com seus clientes. Quem estiver se sentindo prejudicado pode passar em qualquer agência Benji para pedir esclarecimentos ou para reclamar por escrito, até do próprio Benji, junto ao Banco Central. Faça valer seus direitos. O Benji assume a sua parte. Se você está com o Benji, bom sinal. Pantanal, década de 60. A natureza selvagem impõe seu ritmo. Chegam de longe os forasteiros, peões, chefes de comitiva. Vai ser aqui. É um bom lugar pra gente viver. José Leôncio começa ali o grande desafio da sua vida. Mas o sujeito que não cumpre a palavra comigo vira defunto! Gil e Maria. A esperança atravessa fronteiras. O que era fim de mundo, agora é recomeço. Talvez seja ela a nossa sorte. Uma menina. No Rio de Janeiro, Madeleine descobre um homem diferente. Amor à primeira vista. Casamento às carreiras. José, o genro fazendeiro, surge para salvar a crise financeira da família. Sabe a impressão que você me dá? Que você vendeu a nossa filha para ele. 25 anos depois, o destino guarda muitas surpresas. Jove, o único herdeiro, sonha em reencontrar o pai, peão de boiadeiro. Juma, filha de Maria Marruá, se torna a mais arredia e temida pantaneira. Juma, é verdade que você vira onça feito a tua mãe? Quando tô com raiva. À beira das fogueiras, José Leôncio sonha com as cantigas de Tibério, seu braço direito. Filó e Tadeuzinho guardam do patrão um grande segredo. Os novos vizinhos chegaram. Tenório, Maria Broaca e Guta, a filha avançada. Interessante filho dele, né? E rico. Na mata, aumentando a força da lenda, o pai de todas as sucuris se esconde. No Pantanal é assim. Os bichos e os homens em harmonia, na maior aventura de todos os tempos. Pantanal, uma história de amor no coração do Brasil. Novela de Benedito Rui Barbosa. Estreia nesta terça, 9h30 da noite. A exemplo das praias mais espetaculares do mundo, como as da Côte d'Azur, o Guarujá é uma festa para todos os sentidos. Aqui o sol e o mar convidam a todas as aventuras. O Guarujá tem 1000 encantos irresistíveis e em todos os seus recantos a alegria de viver está presente. O Guarujá é lazer e entretenimento o ano todo. Numa encantadora colina com a mais espetacular vista para o Atlântico, estamos construindo o condomínio fechado Village Casa Grande, com casas de 4 ou 5 suítes de frente para o mar. Segurança total para você e sua família. Um clube com o lazer mais completo do mundo. E todos os serviços 5 estrelas do Casa Grande Hotel, o melhor do litoral. Reserve agora sua casa no Village Casa Grande, pelo telefone 881-6766. E venha viver a vida que você sempre sonhou. Uma realização Ritchie Engenharia. Exclusividade de vendas, Fernandes Mera Negócios Imobiliários. Em manchete desta semana, o Plano Brasil Novo do presidente Collor. A corrida contra a inflação. Grátis, a cartilha do Cruzeiro e a tabela da Sunab. Medicina, uma nova arma contra a celulite. Zacarias, o adeus ao trapalhão. Exclusivo, Rosane Collor, a primeira entrevista da primeira-dama. Aconteceu! Virou manchete. E a prefeitura continua fazendo seu dinheiro valer mais. Passe fácil. 9 cruzeiros iguais a 15 cruzeiros.
Você tem até o dia 29 para comprar o passe fácil nos postos autorizados e pagar 9 cruzeiros por uma passagem de ônibus que custa 15 cruzeiros. Passe o aumento e a inflação para trás. Compre o passe fácil. O plano econômico do governo Collor de Mello recebeu hoje o apoio de moradores de um bairro de elite no Rio, a Barra da Tijuca. Um grupo de eleitores do presidente e de brasileiros otimistas aproveitou o sábado colorido da praia para fazer a primeira manifestação pública no Rio em apoio ao Plano Brasil Novo. Acompanhados por um batedor e uma patrulhinha da PM, os 10 carros, quase todos novos, eram de manifestantes que certamente levaram uma boa mordida do plano econômico, que eles saudaram com entusiasmo. A reação de quem estava na praia foi mais discreta. Alguns acenos e gestos de apoio indicaram que muita gente torce, mas que a população ainda prefere esperar para saber se vai mesmo poder comemorar alguma coisa. Essa classe de moradores da Barra, São Conrado, é uma classe, dizem ser, tá certo, a mais privilegiada ou de poder aquisitivo maior. Acontece que com essa demonstração nós queremos dizer que nós, com a grande perda, o sacrifício que nós tivemos, nós queremos dar apoio a este plano, porque acreditamos nele como um sacrifício agora por uma vida melhor amanhã. Você votou no Collor? Não, eu fui brisolista, votei no Brizola. E aí, agora vestiu a camisa do Collor? Não vesti a camisa só do Collor, eu vesti a camisa do Brasil. Eu sou brasileiro e acredito que o Brasil tem futuro. Acaba segunda-feira o prazo para apresentação de emendas ao plano econômico do governo Collor. Hoje teve plantão no Congresso e o PSDB já definiu o que quer alterar no plano. A intenção do partido é promover uma plástica no plano do governo. Um instrumento necessário são 12 emendas. A maioria muda as regras da política salarial. As outras alteram a reforma administrativa, mexem com a privatização e asseguram dinheiro ao pequeno poupador. Faremos uma só conta de conversão, assim chamada, e o conjunto dos haveres, seja de poupança, conta remunerada, até mesmo do over, são todos contabilizados nesta conta. Cada pessoa só tem direito a uma conta e junta tudo que tem. Desta conta, será possível liberalizar até 10 mil BTNs, ou seja, cerca de 300 mil cruzados novos, ou melhor, 300 mil cruzeiros, isso em 5 parcelas de 60 mil cruzeiros cada mês. As emendas do PSDB vão se juntar a outras 1.200 que estão na comissão mista para serem apreciadas pelo Congresso. Os parlamentares já atingiram uma marca, 2 emendas para cada um. Consequência, o trabalho dobrou para esses funcionários, que há 2 anos não passavam o sábado dentro de uma sala. Ainda no início da manhã, eles haviam cadastrado 10 propostas de alteração do plano. Contra o cansaço, os funcionários reservaram esse amuleto, a energia do presidente da República. Essa é a mesa recordista em emendas, 400 recebidas até agora. É aqui que os parlamentares entregam emendas à medida provisória 168 sobre reforma monetária. Mas até segunda-feira, quando se esgota o prazo, esse número deve cair. Várias emendas já foram indeferidas por não coincidirem com o conteúdo da medida. Uma delas, por exemplo, regulamentava a compra e venda do gado. Outra era só sobre dívida externa. A medida provisória 161, que acaba com os incentivos fiscais no Nordeste, está ameaçando mais de 1.000 projetos e 250 mil empregos na região. O senhor acredita que a medida 161 vai cair? Não, eu sou favorável, como o meu partido é, para que o pacote seja aberto. Nós não podemos votar o pacote fechado. Quem tem que fazer as alterações tem que ser o Poder Legislativo através dos relatores. No caso da emenda 161, eu estou diante de um fato concreto. Na minha região, no Nordeste, existem em curso de execução 1.014 projetos industriais, que devem gerar 255 mil empregos, num valor total desses projetos de 9 bilhões de dólares. Então imagine, você tem uma fábrica que está construindo, falta praticamente terminar menos da metade e a partir de janeiro, a contrapartida de recursos públicos você não recebe mais. Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal pode tomar uma de suas maiores decisões.
A revelação é de Carlos Chagas, nosso repórter. Na próxima segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Nery da Silveira, deverá designar um dos 9 ministros daquela corte como relator da ação direta de inconstitucionalidade feita pelo Procurador-Geral da República contra 2 medidas provisórias do pacote econômico do governo. O Supremo tem 11 ministros, mas tem 2 vagas, já que o ministro Francisco Rezec renunciou para tornar-se chanceler e o ministro Carlos Madeira já completou 70 anos, estando automaticamente aposentado. O Procurador-Geral da República pede, na sua ação, a medida liminar, isto é, que o plenário do Supremo se pronuncie imediatamente sobre a inconstitucionalidade de 2 medidas provisórias. Nesse caso, não vale aquela outra medida provisória que o governo baixou proibindo liminares contra o pacote, porque a Constituição prevê, num dos seus artigos, medidas cautelares em ações de inconstitucionalidade. Negar ao Supremo o direito de expedir liminares seria como desarmar o guarda, já que o Supremo é o guardião da Constituição. Na quarta-feira, muito provavelmente, o plenário do Supremo decide sobre a liminar. E é uma decisão daquelas mais difíceis, porque o Supremo não decide apenas juridicamente, decide também politicamente. Se considerar as 2 medidas inconstitucionais, o governo ficará proibido de prender gente, diretores, donos e gerentes de supermercado que estão remarcando preços. Vamos ver como se sai a mais alta corte do país. Luiz Antônio Medeiros foi reeleito hoje presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. O sindicato é o maior da América Latina. A categoria reúne 370 mil metalúrgicos. A apuração dos mais de 82 mil votos começou às 8 da manhã. A chapa 2, apoiada pela CUT, empatou em empolgação com a chapa 1, de Luiz Antônio Medeiros. Mas no número de votos, a diferença foi bem grande. Com 90% da apuração total, a chapa 1 tinha mais de 70% dos votos. Aí aconteceu tudo o que já estava previsto. Ou seja, quem perdeu, reclamou. Vários fatores contribuíram para que nós chegássemos nesse resultado. Um deles foi o uso da máquina do sindicato, com todos os seus carros de som, com gasolina da categoria, o uso da gráfica, o uso dos funcionários. Isso tudo prejudicou bastante a chapa da oposição. O outro fator foi o plano Collor. Nós fizemos a eleição no meio de um plano do choque e nós nos opusemos a esse choque quando nós sabemos que é uma base de apoio da população. Nós temos discordância e expusemos nosso ponto de vista. E o terceiro fator foi uma carta enviada à categoria que fazia afirmações falsas sobre a chapa de oposição, que nós iríamos acabar com a ambulatória médica, com a de férias, que nunca fez parte do nosso programa. E quem venceu, comemorou. Agora nós estamos num Brasil novo, um Brasil diferente, que cai a inflação. Isso é bom porque a inflação é uma expropriação em cima do trabalhador, e vamos defender o trabalhador contra uma possível recessão. Essa é a nossa preocupação. No final da apuração, Luiz Antônio Medeiros manteve a diferença de 70% em relação ao candidato da CUT. Um avião supersônico da Força Aérea Americana fez um pouso de emergência no aeroporto de Recife. Essas imagens vão ser vistas logo depois do intervalo. Olha aí o carro oficial da Fórmula 1. Só podia ser o mais avançado. Cadete, pole position em tecnologia. Hi, Nick. Hey, hi, Mauricio. How's it going? Was fine. Hey, good. Hey, listen, you want a hot dog? Is it Perdigão? Yeah, of course. Então manda. What? Salsicha Perdigão, feita com carnes selecionadas da própria Perdigão. Então manda. Cosmos Zanadige. 7 modelos. Cosmos é uma questão de tempo.
Comunicado aos restaurantes. A Vale Refeição Limitada comunica que as guias que serão entregues pelos restaurantes a partir de 26 de março de 90 serão reembolsadas em cruzeiros, mesmo que os vales refeição estejam impressos em cruzados novos. Vale Refeição Limitada, a maior empresa brasileira de refeição convênio. Domingo, a sua revista em movimento. Do tradicional ao futurista, o luxo das duas suítes mais caras do mundo, onde uma única noite pode custar até 25 mil dólares. Miriam Leitão e os comentários sobre a primeira semana do plano econômico. Vai, José, ser gosto na vida. E agora, José? Carlos Drummond de Andrade, a poesia do mestre na interpretação de Tônia Carreiro, Paulo Altran e do grupo Garganta Profunda. São Francisco, o rio vira mar, na reportagem de Solange Bastos. A lambuda é a rede que os pescadores usam na foz do São Francisco, na hora do pré-amar, o ponto mais alto da maré. O Baixo São Francisco é o que você vai conhecer na última reportagem da série sobre o Velho Chico, no programa de domingo. Muita expectativa para a estreia de uma das maiores aventuras de todos os tempos na TV. Você vai saber como está sendo feita a nova novela da Manchete. Programa de domingo, 8h30 da noite. Programa de domingo, um oferecimento. Bradesco. Quem tem Bradesco tem mais banco. Este Mini é o máximo. Moderna diagramação, conteúdo atualizado e 72 mil verbetes. Mini dicionário Antenor Nascentes. O Mini da Academia Brasileira de Letras. Mais um lançamento Bloco. A qualidade na educação. O Brasil acaba de passar por uma grande mudança, que vai mudar a vida de todos nós brasileiros. Nessas horas de mudanças, o que a gente mais precisa é de pulso firme e de uma boa orientação. Por isso, corra para o meu banco, o Nacional. Você vai ter toda a orientação e eficiência que está precisando. Quando você corre para o Nacional, você está no caminho da vitória. Comigo, foi sempre assim. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. O dia fatal. Top Tape apresenta Black Rain, o Verdadeiro, a obra-prima do diretor de A Balada de Narayama, na sua versão original. Black Rain, o Verdadeiro, lançamento especial Top Tape, já na sua locadora. Esquartejadores à solta. Assassinos à solta. Incendiários à solta. Não deixe que estes crimes aconteçam. Seja mais um sócio da Funatura, em legítima defesa da natureza. Comer bem, a cozinha ao alcance de todos. Qualidade Manchete Vídeo. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários. Chevrolet, a sua melhor marca. Banespa, o banco forte e completo. Mitsubishi, o TV da Copa, agora com garantia total até a Copa de 94. O cantor e compositor Cazuza deverá receber alta na segunda-feira. Ele foi hoje transferido da unidade intermediária de tratamento para um quarto da Clínica São Vicente, no Rio. Hoje à tarde foi divulgado um boletim médico sobre o estado de saúde de Cazuza, que é estável. Um avião de caça supersônico norte-americano F-14 fez um pouso de emergência no aeroporto de Guararapes de Recife. O aeroporto ficou interditado durante todo o dia. O F-14 teve um problema hidráulico quando sobrevoava o Oceano Atlântico, a 60 milhas da costa brasileira. Ele dava cobertura ao porta-aviões USS América. Quando sentiu o problema, o piloto avisou que ia aterrissar. Às 11 horas da manhã, o F-14 tentou um pouso de emergência, mas teve problemas no trem de aterrissagem dianteiro. O avião acabou descendo de bico. O pneu traseiro estourou e o nariz da parte direita ficou amassado. Os dois pilotos nada sofreram. A aterrissagem forçada retardou o desembarque de todas as linhas domésticas. Os voos previstos para decolar de Recife foram feitos nos aeroportos de João Pessoa, Natal e Fortaleza.
Em Cuba, um avião com 41 pessoas a bordo pegou fogo quando estava decolando do aeroporto de Santiago. 18 pessoas ficaram feridas. A agência de notícias cubana, Prensa Latina, informou que a maioria dos feridos é de turistas mexicanos. 3 deles estão em estado grave, no hospital de Santiago. O Instituto Médico Legal de São Paulo deve divulgar na segunda-feira o laudo que vai esclarecer a morte da professora Adriana Caringe. Ela era refém de um assaltante e foi morta durante uma tentativa de resgate. O laudo vai dizer se o tiro que matou a Adriana foi disparado do fuzil de um policial ou da arma usada pelo assaltante. Os pais de Adriana também foram mantidos como reféns e decidiram agora abrir a casa e contar tudo o que aconteceu lá dentro. A foto é de 2 anos atrás, mas quem conhecia a Adriana garante que o sorriso ainda era o mesmo. A alegria de uma garota de 23 anos terminou na noite de segunda-feira passada. Quem estava lá dentro passava o sufoco de ser refém de um casal de assaltantes. Quem estava fora não conseguiu ficar menos apreensivo. Eles não estavam se entendendo. Acho que dava a impressão que cada um queria fazer sozinho a coisa, sabe? Não estava em coordenação nem a militar com a civil, nem a civil com a militar. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que acho que queriam ver quem é que ia ficar com a glória. Nesta escada, Adriana já foi fotografada. Por aqui, o assaltante deu 3 tiros antes de entrar com os reféns no quarto dela. O assaltante ficou ao lado da senhora nesse local. A mulher sentada e eu aí de pé e ela me segurou. Onde estava seu marido nesse momento? Meu marido estava aqui, porque ele obrigou ele a ficar aqui. Tinha uma porta, aqui tinha uma porta. E ficar assim. Por que essa porta não está mais aqui, dona Ana? Porque quando a polícia saiu, eu soube depois, trancaram a porta. E quando a perícia chegou, encontrou fechada, roubaram a porta. E aí a porta está lá no lixo. E a senhora, e a sua filha, estava onde nesse momento? Estava lá. Estava ali, lá, na frente do assaltante? Na frente do assaltante. Ela era bem mais alta que ele, né? 1,80 m. Ele devia ter 1,60 m, o máximo, sabe? Ela estava aqui, essa porta ainda estava fechada. E estava assim, a janela estava assim, né? Ele quebrou o vidro, né? Ele quebrou os vidros. Quebrou com as mãos dele? Não, com o revólver. Sabe, que ele estava armado com o revólver, só que era bem mais baixo que ela. E segurava ela pelo pescoço, que ela era mais alta, né? Aqui, sempre ele atrás dela. Ele abriu a porta para se proteger e pegou uma porção de pacote e fechou aqui, sabe? Fechou para tirar a visibilidade daqui e um pedaço de lá. Então, a visibilidade que a polícia tinha era só desse pedaço, entendeu? Então, eu acho que ele não tinha visibilidade e ele atrás dela. Você entende? Então, como que pode fazer uma coisa dessa sem ter certeza, sem dizer, bom, tá, agora. Eu tenho a minha convicção que foi a arma do PM que matou a minha filha. O senhor ouviu outro tiro disparado logo em seguida? Baixo, menor, mas não foi esse que matou minha filha, não. Eu sei que ele caiu pra lá e olhei ele e em seguida minha filha gritou e eu peguei ela aqui, que ela caiu aqui, sabe? Ela caiu aqui, não se vê marca, porque tinha um tapete aqui. E na hora que eu peguei ela no colo, assim, eu vi que ela já revirou os olhos. Ferimento muito grande aqui na altura do ombro? Ferimento, não cheguei a ver, naquela hora. Eu só vi que na hora que eu levantei ela, eu falei, reage, Adriana. Ela estava revirando os olhos, já estava com aquele marronquidão, sabe? Né? E levaram a polícia civil, acho que foi, e levaram ela correndo e eu fui atrás dela correndo. Eu vi ela, justamente ela cair naquele estampido, naquele estouro maior. E ela recebeu desta arma justamente um rombo. Aqui tinha um rombo nela. Arrancou isso aqui. E a Adriana, estava calma ou nervosa? Não, ela estava super nervosa, ela gritava para os policiais lá fora, vão embora, pelo amor de Deus, vão embora que eu não quero morrer. Eu não quero morrer, vou embora. Então, ela estava, né, claro, como é que ela estava desde quanto tempo já ele arrastando ela pela casa inteira, pelos cabelos, para cá, para lá, como é que ela ia ficar calma? A União Soviética desembarcou 59 tanques e 2.000 soldados na madrugada passada.
é para impedir a independência lituana. Vamos ver a crise logo depois do intervalo. José Roberto Wright, que tal apitar os jogos da Copa? Olha, vai ser muito emocionante. E quem apita uma Copa, já está garantido para a próxima? Não, não tem garantia nenhuma. E qual é a solução? Comprar um TV Mitsubishi. Você tem a visão de jogo que nenhum juiz tem e garantia até a Copa de 94. Só a Mitsubishi podia fazer uma promoção como essa. Agora todo TV Mitsubishi vem com garantia total até a Copa de 94. Não perca esta jogada. Esta emoção acaba em 5 sets. O apoio deste banco ao esporte não acaba nunca. Banespa, forte e completo. Olha aí o carro oficial da Fórmula 1. Só podia ser o mais avançado. Cadete, pole position em tecnologia. É hora de definição de responsabilidades e de respeito ao direito de cada um. O Benji quer que essa seja a base da relação com seus clientes. Quem estiver se sentindo prejudicado pode passar em qualquer agência Benji para pedir esclarecimentos ou para reclamar por escrito, até do próprio Benji, junto ao Banco Central. Faça valer seus direitos. O Benji assume a sua parte. Se você está com o Benji, bom sinal. Ai, é como se eu estivesse no começo do mundo. Quando tudo começou. É a natureza que é muito forte, sabe? Pantanal, exuberância sem limites. Convite ao prazer nos leitos dos rios. Por que se negar se é isso que você quer? Quem falou que eu quero? Paraíso que apaixona. Espalha lendas no curso das chalanas. Tem muita gente que acredita. E você, como Maria Marruá, vira onça na noite de lua cheia. Sensível, ameaçador, irresistível. O desafio do homem é vencer seu próprio medo. Ah, meu Deus, Gil. Vai fraquejar agora? Pantanal, uma história de amor no coração do Brasil. Estreia nesta terça, 9h30 da noite. Ok. E então, gostou do meu jatinho? É um verdadeiro escritório voador. Falando em escritório, sabe que eu estou de mudança para o São Paulo Head Office? São Paulo Head Office? Parabéns! Você vai estar na região de maior concentração de renda e de negócios de São Paulo. E não é só isso. Toda a arquitetura de São Paulo Head Office, além de bonita, está voltada para o bem-estar das pessoas no trabalho. Já vi que você quer melhorar sua produtividade. Você está sempre de olho nos lucros. E você, meu caro, como meu amigo e meu advogado, também devia ir para o São Paulo Head Office. E quem disse que eu não vou? Reserve já o seu espaço do São Paulo Head Office pelo telefone 881-6766. Realização Hit Engenharia. Exclusividade de vendas. Fernandes Mera Negócios Imobiliários. Além da Vida, psicografado por Chico Xavier e Divaldo Franco. Um espetáculo diferente que pode responder às suas dúvidas. Você não deve perder. Teatro TBC. Informações, telefone 364408. Este Mini é o máximo. Moderna diagramação, conteúdo atualizado e 72 mil verbetes. Mini dicionário Antenor Nascentes. O Mini da Academia Brasileira de Letras. Mais um lançamento Block. A qualidade na educação. Você vai ver agora que tipo de operação é preciso fazer para que alguém que está na fila do banco de olhos volte a enxergar. Os olhos para transplante só podem ser aproveitados até 4 horas após o óbito. Plantão do banco de olhos. Avise o banco de olhos a tempo. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários. Chevrolet, a sua melhor marca. Banespa, o banco forte e completo. Mitsubishi,
o TV da Copa, agora com garantia total até a Copa de 94. Uma onda de terrorismo ameaça as eleições gerais no Peru, marcadas para daqui a 15 dias. Nas últimas 24 horas, 2 pessoas foram assassinadas e um carro-bomba explodiu no centro de Lima, matando uma pessoa e ferindo outras 22. O grupo terrorista Sendero Luminoso cumpriu a ameaça de boicotar as eleições gerais. Ontem, 3 pistoleiros do grupo assassinaram o candidato a deputado federal José Galvez Fernandes, apontado como um dos favoritos no distrito de Junín. Depois do atentado, o governo peruano decretou estado de emergência em Lima, mas não conseguiu impedir a explosão de um carro-bomba em frente ao prédio do Ministério da Economia do Peru. Uma pessoa morreu na hora. Entre os feridos está um bebê de apenas 6 meses de idade. A Hungria se despede oficialmente do comunismo amanhã, quando 8 milhões de pessoas vão eleger o novo parlamento do país. As pesquisas apontam que os partidos de centro-direita devem conseguir a maioria dos votos. Na véspera das eleições, o dia foi calmo em Budapeste, sem o clima de uma campanha eleitoral dos países do Ocidente. A campanha terminou oficialmente ontem, com um único debate na televisão de alguns candidatos. A democracia trouxe novos investimentos à Hungria, principalmente das empresas americanas, como esta fábrica de jeans. A Hungria foi o primeiro país a adotar as reformas econômicas que se espalharam pelo leste europeu nos últimos meses. Mas as eleições trouxeram de volta os preconceitos do passado. A campanha eleitoral revelou o antissemitismo de alguns partidos de direita. E hoje, um cemitério judaico foi atacado por vândalos. O antissemitismo é condenado pela maioria dos candidatos e não ameaça a democracia na Hungria. Uma comissão internacional, chefiada pelo ex-vice-presidente americano Walter Mondale, vai supervisionar as eleições amanhã. Walter Mondale diz que espera uma eleição realmente livre, democrática e que traga as mudanças necessárias ao futuro da Hungria. E na Índia, a explosão de um depósito de fogos de artifício matou 25 pessoas e feriu mais 70. A explosão foi num templo hindu, a 2.200 quilômetros de Nova Delhi. Os fogos seriam usados num festival anual que foi cancelado. Aumenta a tensão na Lituânia. O governo soviético ignora os apelos internacionais e envia mais de 100 tanques à capital lituana para impedir a independência da República. O comboio militar com 59 carros blindados e cerca de 2.000 soldados chegou a Vilna na madrugada de hoje. As tropas desfilaram diante do parlamento da Lituânia, o maior símbolo da independência do país. Foi a maior demonstração de força do Kremlin desde a declaração de independência da Lituânia há 2 semanas. O presidente lituano, Vytautas Landsbergis, enviou um telegrama de protesto ao líder Mikhail Gorbachev, pelo que chamou de guerra psicológica. E afirmou que a Lituânia não tem as brigadas civis que o chefe do Kremlin exigiu que fossem devolvidas até hoje. Landsbergis disse que a única arma dos lituanos é a fé na liberdade e na democracia. Pela primeira vez desde a queda do Muro de Berlim, quase todos os representantes dos países do leste e oeste europeu se reuniram em Lisboa para discutir o futuro do continente. Aproveitando o encontro inédito, o ministro do Exterior de Portugal, o país anfitrião, pediu à União Soviética que pare de intimidar a Lituânia. Os 23 representantes da Europa Ocidental concordaram que a solução para o conflito deve ser alcançada através do diálogo. A família real da Inglaterra tem motivos de sobra para comemorar. A duquesa de York, mulher do príncipe Andrew, deu à luz a uma menina, a segunda filha do casal. A duquesa Sarah Ferguson, de 30 anos, teve que fazer uma cesariana por causa da difícil posição do bebê. O marido, o príncipe Andrew, chegou muito aflito ao hospital para assistir ao parto. Depois, ele contou aos jornalistas que a mulher e a filha estavam passando muito bem. O bebê nasceu com 3,5 kg. Como manda a tradição, o anúncio do nascimento da princesinha, a sexta na linha do trono, foi colocado do lado de fora do Palácio de Buckingham. Ayrton Senna larga na frente amanhã no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E quem chegou a Interlagos, pista da corrida, foi o francês Jean-Marie Balestre. Vaiado, ele não falou sobre a briga com Senna. Olha aí o carro oficial da Fórmula 1.
só podia ser o mais avançado. Cadete, pole position em tecnologia. A Mondane acredita no Brasil. Cruzeiro, anuncie que ele aparece. A propaganda é a arma do negócio. Comunicado aos restaurantes. A Vale Refeição Limitada comunica que as guias que serão entregues pelos restaurantes a partir de 26 de março de 90 serão reembolsadas em cruzeiros, mesmo que os vales refeição estejam impressos em cruzados novos. Vale Refeição Limitada, a maior empresa brasileira de refeição convênio. Hoje, você vai rever o último capítulo de Kananga do Japão. As grandes vítimas do Cupido. Assina isso, senão a gente não casa. A solidão de Danilo. A difícil decisão de Lisete. Eu acho que só você pode fazê-lo feliz. A união de Alex e Dora. E o adeus à Praça 11. Kananga do Japão. Último capítulo. Reapresentação hoje, 9h30 da noite. E nesta terça, estreia Pantanal. Uma história de amor no coração do Brasil. Kananga do Japão. Oferecimento. Chambuci Diet. Viver em forma é possível. Limpol, fórmula mais eficiente por dentro, embalagem mais inteligente por fora. Presunto Sadia, o presunto que você conhece na ponta do dedo e na ponta da língua. Pernambucanas, onde o melhor custa menos. Silite, a grife do banheiro. Gillette hoje, Gillette sempre mais. Gillette é Atra Plus, Gillette é você. Gillette, sua melhor imagem. Gillette. Atra Plus, movimento perfeito. Ação móvel para um ajuste preciso. Fita lubrificante. Atra Plus, a suavidade mais perto de você. Gillette hoje. Atra Plus, o melhor barbear. Gillette é ação. Gillette, sua melhor imagem. Gillette é suavidade. Gillette já. Gillette, sua melhor imagem. Gillette. Gillette, sua melhor imagem. Gillette. O Jornal do Brasil continua falando do Brasil. Quanto mais rápidas as mudanças, mais ágil, inteligente e seguro deve ser o seu jornal. Jornal do Brasil, o jornal que esclarece o Brasil. Carnaval 90, a maior festa popular do mundo, momentos inesquecíveis de contagiante beleza. O desfile das escolas de samba, o carnaval de rua, os bailes e todo o luxo e originalidade dos concursos de fantasias. Qualidade Manchete Vídeo. Banco Cidade, 25 anos de parceria constante com seus clientes. O presidente Fernando Collor pediu hoje ao delegado Romeu Tuma para mandar dinamitar 110 pistas clandestinas que existem dentro da reserva dos índios Yanomami, em Roraima, para evitar o contrabando de minérios. O presidente visitou hoje a área dos índios e o projeto Calha Norte, na divisa do Brasil com a Colômbia, Venezuela e Guianas. O presidente chegou a Boa Vista, Roraima, às 7h30 da manhã. Passou em revista as tropas e depois fez um rápido discurso no próprio aeroporto. Para uma plateia que vive do garimpo, Collor prometeu uma solução para os conflitos entre índios e garimpeiros no norte do país. Somos todos brasileiros, todos vivemos neste imenso território que nos foi dado por Deus.
e com um pouco de inteligência, com um pouco, sobretudo, de boa vontade e de reta intenção, nós haveremos de encontrar soluções pacíficas, sem conflitos, para resolver os problemas brasileiros. Depois, o presidente, vestido com o uniforme de camuflagem do Exército, visitou a Serra do Surucucu, principal base militar do projeto Calha Norte, um projeto iniciado pelos militares em 85, para defender os 9.600 quilômetros de fronteiras do Brasil na Amazônia. O ministro Magri, que calçou só as botas do Exército, disse que o problema do desemprego está localizado na construção civil. Nós temos que levar em consideração alguns aspectos. O birô montado dentro do Ministério do Trabalho não tem detectado demissão em massa. Você sabe que há um turnover que é normal, é real. Agora, nós detectamos isso na realidade na construção civil. E aí a ministra Zera já está pensando, o sistema é capilarizado, vamos ver como é que nós podemos ajudar a construção civil para evitar que isso aconteça na construção civil. Depois, o presidente Fernando Collor de Mello participou de um churrasco em sua homenagem aqui mesmo na base do Surucucu. Na terça-feira de manhã, em Brasília, o presidente dá sua primeira entrevista coletiva depois da posse. Vai ser a oportunidade para o presidente detalhar melhor os efeitos do plano econômico. Loteca, o concurso 29 vai pagar o prêmio de 3.467.000 cruzeiros para quem acertar os 13 jogos. Para os que fizerem 10, 11 ou 12 pontos, o prêmio a ser rateado é de 2.312.000 cruzeiros. Hoje foram realizados 2 jogos. Confira o seu cartão. Jogo 1, Grêmio 6, Novo Hamburgo 0, coluna 1. E jogo 13, Barcelona 0, Atlético de Madrid 2, coluna 2. No Rio, Bangu e Nova Cidade abriram a segunda rodada do campeonato estadual. E o Bangu manteve a liderança ao vencer o jogo por 1-0. O gol nasceu de uma jogada de Elinho pela direita. Ele driblou o zagueiro e chutou forte. O goleiro Marlúcio não segurou e Cláudio José aproveitou. Bangu 1, Nova Cidade 0. Placar final. Na véspera do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, depois de muito mistério, uma figura antipática para os brasileiros apareceu em Interlagos. O presidente da FISA, Jean-Marie Balestre. Quando os treinos livres estavam terminando, o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, decidiu dar uma volta pelos boxes e arranjou muita confusão. Houve empurra-empurra e nenhuma palavra, pelo menos com os jornalistas. Balestre parecia tranquilo, o público nem tanto. O esquema de segurança estava montado, mas o presidente da FISA mal conseguia conversar com os chefes de equipe. Só entrou no boxe da Ligier, beijou Felipe Alliot e depois finalmente foi falar com a imprensa. Durante a coletiva, Balestre foi bastante irônico. Disse que sua doença era um problema de coração e não uma enfermidade diplomática. Que tinha um prazer perverso de afrontar um público em delírio. Mas depois falou sério. Parabenizou os engenheiros e operários que trabalharam na reforma de Interlagos e disse que o trabalho foi excepcional. Frisou que em nenhum momento tentou manipular o campeonato mundial de Fórmula 1. C'est notre championnat du monde. C'est le championnat du monde de la FIA. Para finalizar a entrevista, Jean-Marie Balestre disse 2 coisas. Que o hospital aqui em Interlagos é um dos melhores do mundo e que o presidente Fernando Collor de Mello lhe garantiu que amanhã estará aqui para ver o Grande Prêmio Brasil. Mas quando lhe perguntaram sobre a sua relação com Ayrton Senna, ele disse muito irritado: sobre isso eu não falo. Parem as perguntas. E depois dos treinos oficiais, Balestre teve mesmo que se conformar com mais uma pole position de Ayrton Senna. Se Balestre torceu o nariz para a Senna, deve ter ficado mais irritado ainda no último treino oficial. O favoritismo da McLaren ficou claro. Os problemas de Ferrari e Benetton também. A ascensão da Williams foi marcada nos tempos. Hoje em Interlagos saiu o grid de largada para o Grande Prêmio de Fórmula 1. Nem todos os brasileiros foram bem.
Maurício Gugelmin da Marche não conseguiu se classificar para a corrida de amanhã. A minha esperança é que a gente ia arrumar uma solução de ontem para hoje. Isso não foi possível. O carro estava realmente terrível, ficou pior ainda do que ontem e aconteceu inevitável. Nelson Piquet, da Benetton, teve que se contentar com o 13º lugar. A briga pela pole position ficou entre as duas McLaren, mas o Brasil levou vantagem. O austríaco Gerhard Berger não conseguiu baixar o seu tempo registrado nos treinos de ontem. Mesmo assim, ficou com a segunda posição, com 1 minuto, 17 segundos e 888 milésimos. O primeiro lugar ficou mais uma vez com o brasileiro Ayrton Senna, que baixou 492 milésimos de segundo, a marca conseguida ontem. Senna é pole position com 1 minuto, 17 segundos e 277 milésimos. No início do treino tinha um pouco de óleo na pista, alguém deixou cair um pouco de óleo em algumas curvas, então estava mais escorregadia. Então ali eu fiz um tempo de 18,5, aí eu esperei até o finalzinho, que talvez com os carros andando, bem nos últimos minutos, tivesse alguma chance. E então eu esperei até o finalzinho, saí com o pneu usado mesmo para checar a pista só, vi que estava mais ou menos, aí resolvi com o segundo jogo. E durante a volta de aquecimento eu sabia que tinha Ferrari também fazendo ao mesmo tempo, alguém poderia melhorar. E me chamaram no rádio e deram alguma mensagem, só que eu não consegui entender. Então eu peguei, dei o que tinha, porque eu achei que de repente alguém tinha melhorado naquele segundo. E consegui fazer uma volta bem veloz e o tempo demonstra isso, foi uma volta super boa. O carro do Senna está perfeito agora para a corrida de amanhã? Sim, acho que sim. Tinha algum problema que tinha que ser resolvido? Não, acho só a preparação para amanhã. O carro está bem. E Gerhard Berger? Também ele está bem. O que está de melhor para essa pista na McLaren? A pista é boa, o carro é bom, os pilotos são bons, tudo saiu bem, não tem problemas grandes. Espero que amanhã tudo salga como hoje. E nesses tempos de sufoco, os vendedores ambulantes tentaram fugir da crise, conseguindo alguns cruzeiros da grande torcida que foi hoje ao Autódromo de Interlagos. A Fórmula 1 saiu do Rio de Janeiro, mas foi para perto de outro rio, o Pinheiros, na zona sul de São Paulo. A volta do esporte ao Autódromo de Interlagos agitou todo mundo. Os amantes da velocidade correram para chegar e, às vezes, para fugir. Tudo como se fosse um aquecimento. Maria Inês lavou roupa. Outros, sem querer saber de trabalho, preferiram enrolar. Só do que ninguém escapou foi do fascínio da Fórmula 1. Mesmo de longe, todos queriam ver. Como num grid de largada, quem chegou na pole position apertou a vista. Quem ficou para trás lamentou. Não dá pra ver. Não dá? Tá chateado porque não viu nada? É. Só que a maior disputa não foi pela visão privilegiada, e sim pelos cruzeiros. Tinha boné e camisetas que apelavam para os ídolos e para os inimigos da Fórmula 1. Nesse comércio ambulante surgiu uma rima que deu certo. Estacionamento com alojamento. Por quanto? O carro é 500 cruzados. E mais 500 cruzeiros, no caso. E a acomodação das pessoas? A acomodação, se vem, por exemplo, 5, 6 pessoas por quarto, base de 2.000 cruzeiros, mais ou menos. Para hospedagem não existe tabela. Para o refrigerante, sim. É isso mesmo. Pelo menos do lado de fora, o milionário circo da Fórmula 1 obedeceu às novas regras econômicas do país. Olha aí, eu estou respeitando a lei do novo Brasil Novo. Guaraná, cerveja. Vendi umas 20 águas, assim, umas 40 coca, por aí. Tá bom pra você? Tá bom. Tá rendendo bastante. Essa corrida, para ver quem vende mais, é claro que não é uma corrida de um vencedor só. Muitos, inclusive, já saíram na frente. Outros, no entanto, nem largaram. É o caso dessa borracharia. Como o estacionamento aqui está proibido, o borracheiro que normalmente conserta 10 pneus por dia, hoje não consertou nenhum. Apesar disso, olha só, ele está com a camisa do Grande Prêmio Brasil e também com o boné. Vem cá, afinal de contas, você está gostando ou não está desse negócio do Grande Prêmio Brasil aqui perto do seu comércio? Tô gostando, né? Mas o único caso que não tô gostando é aqui que não dá para trampar, né? Encosta um carro aí para arrumar um pneu, a polícia manda tirar, tá? A gente vai encostar um carro aí para ganhar o dinheiro, senão não tem como. Na borracharia não tem como ganhar, então tem que encostar um carro aí, né? Mas você tá gostando desse negócio da corrida ser aqui? Tô, né? Isso aí todo mundo tá gostando, não é só eu, né, meu? Uma rapa de gente que tá gostando, né, meu? E que pneu que se você pudesse escolher, você escolheria para trocar? De Senna, né, meu?
O presidente Fernando Collor vai a Interlagos. Ele chega às 10 da manhã de helicóptero. Depois, de carro, vai dar uma volta na pista e depois irá ao boxe da Benetton para cumprimentar Nelson Piquet, que declarou esta semana que, se soubesse do plano econômico de Collor, até teria financiado a campanha dele. Depois, o presidente visita os boxes da Ferrari e da McLaren, onde vai se encontrar com Ayrton Senna, que também defende as medidas econômicas do governo. O presidente vai assistir à corrida num camarote especial, com vidros espelhados e a prova de bala. Toda a área será isolada pela Polícia Federal, que vai reforçar o esquema de segurança. A Rede Manchete transmitiria amanhã o jogo Botafogo e América pela Copa Rio, direto do estádio Caio Martins, em Niterói. Hoje, a Rede Manchete foi informada pela Secretaria de Polícia Civil que o estádio está interditado para o jogo. Motivo: a Federação de Futebol do Estado do Rio e o Botafogo, que tem mando de campo, não pediram policiamento à Polícia Militar. O compromisso da Rede Manchete não é com as polícias civil ou militar, e sim com a Federação de Futebol do Estado do Rio. A PM não se responsabilizaria por qualquer ocorrência no estádio. A Polícia Civil também não. A Rede Manchete cumpriu os seus compromissos. Pagou antecipadamente os direitos de transmissão do jogo Botafogo e América e viabilizou a estrutura para a cobertura do evento. Cabe à Federação de Futebol do Rio de Janeiro as explicações ao público. Não vai haver o jogo. A Rede Manchete se solidariza com as torcidas de Botafogo e América. Uma boa noite e fique com a gente. Boa noite, Francisco. ZYB863, Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Making of Pantanal, nesta segunda, 9h30 da noite. Assista agora Cananga do Japão e a seguir, Boletim da Copa. Fique com a gente. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários. Chevrolet, a sua melhor marca. Banespa, o banco forte e completo. Mitsubishi, o TV da Copa, agora com garantia total até a Copa de 94. Gilberto Gil, Marina e Van Lins, o melhor dos musicais em sua casa. Qualidade Manchete Vídeo.